Muito boa noite! Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Para quem não conhece a gente, está chegando agora no perfil, olá, eu sou a Paty. Eu sou eu, Kias. Aqui nesse perfil nós ajudamos esposas evangélicas a salvarem os seus casamentos ainda que estejam à beira do divórcio. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, marido ignorante, entenda o que a gente vai falar nessa live aqui. Você já passou por alguma situação de ignorância? Conhece aí algum casal cujo marido é bem ignorante? Isso aí é mais comum do que a gente pensa, né, gente? E muitas vezes a gente teve um pai assim. Às vezes você pode ter tido um pai que foi ignorante, muito grosso com sua mãe, e aí você reproduz muitas coisas aí no seu relacionamento, ou você foge de pessoas que sejam assim, e às vezes você também absorveu algum padrão negativo aí e trouxe isso pro seu casamento. E agora? O que fazer, hein, amor? Exato. Vira e mexe a gente recebe sempre essa indagação aqui. Normalmente no dia que a gente fala sobre comunicação, que é na quarta-feira, aí a pessoa acha bem assim, como eles estão falando sobre comunicação, quero saber o que eu vou fazer com meu marido ignorante, né? E a gente sabe que, normalmente, quando a pessoa fala isso, ela já está passando por uma determinada situação de crise, então ela fica sempre tentando resolver. E como é uma situação de crise, a gente achou melhor conversar com vocês sobre esse assunto na segunda-feira, que é o dia que a gente fala sobre conflito conjugal. E para começar essa nossa conversa, sem eu derrubar a câmera aqui, Obrigada. Eu quero contar para vocês o seguinte. Recentemente, a Paty estava dirigindo o carro dela e furou o pneu. Aí ficou naquela agonia, tem que trocar o pneu. E eu fui trocar o pneu hoje. E aí chegando lá na borracharia... Quanto tempo depois, amor? Acho que 6 horas depois. Ah, tá. Não, beleza. 4 dias depois. Gente, sem pressa. Mas aí beleza, aí eu fui lá na borracharia para trocar o pneu e eu tava contando para ela como é que foi. Aí eu cheguei lá, o borracheiro, né, ele muito calado, muito sério, né, meio bruto assim. Chucro. Isso. E aí eu tentando puxar assunto com ele, né. Aí na hora que ele pegou o pneu e ele foi lá pra tirar tirar o que tinha furado o pneu. Fazer aí, a troca, né? Isso. Não, ele foi tirar. Aí eu virei pra ele e falei bem assim, foi um prego, né. Aí ele já me cortou na lata e falou assim, não, foi um parafuso. Aí na hora lá tinha um senhor que também ia trocar o pneu. Aí ele tava lá, ele ouviu o que aconteceu, ele vira e fala bem assim. Aí chegou a vez dele, ele vira e fala, foi um prego ou um parafuso que furou meu pneu? Aí o cara responde de forma bruta, foi um vidro. Aí ficou aquele climão. Ele tá contando bonitinho, gente, do jeito que ele contou no início. Aí, ele cara, contou com mais emoção. Foi. Por quê? O que eu tô querendo mostrar aqui? O cara lá era extremamente ignorante, assim, bruto, né? Chucro, né? Na forma de... E não era nem porque ele tava com raiva, mas era o jeito dele falar. E por que isso encaixa aqui dentro do casamento? Todas as vezes que a gente vai tentar estabelecer determinados elos de comunicação, muitas vezes a gente parte do nosso pressuposto, né? Então, eu tentando puxei assunto com aquilo que para mim era novidade, ou seja, um parafuso ou um prego no pneu. Para ele aquilo lá é diário, para ele é todo dia aquilo ali. Então quando eu falo aquilo ali, não traz nada para ele, não puxa nada interessante para conversar com ele. E aí, momentos depois, eu acho que uns 2 minutos depois, chegou um rapaz que era um pedinte, só que era um pedinte que já tinha costume de frequentar aquele lugar. E aí, na hora que ele chegou, ele puxou um assunto lá de um cavalo que tinha sido perdido. E na hora que ele puxou esse assunto, o cara conversou que foi uma beleza. Sorrindo. Essa parte ele não tinha me contado. Não, exato. Eu guardei pra live aqui. E aí ele puxou o assunto, conversou tranquilão. Aí eu fiquei olhando aquilo ali, eu falei, não, calma que eu vou dar meus pulos. Mas aí, por que eu tô contando tudo isso? Porque se você for para pensar... Quando a gente pensa na ideia do casamento, também ocorre muitas vezes desse jeito. Às vezes o nosso esposo, a nossa esposa, não tem mais aquele jeito, aquele traquejo para conversar com a gente. Mas na hora que conversa com uma outra pessoa, aquela pessoa desenrola, ela tem assunto, ela conversa... Pode seguir. Ela conversa de forma educada. E aí, por que isso acaba acontecendo? E é exatamente com base nisso que a gente vai trazer aqui alguns pontos para explicar o porquê que os conflitos acabam sendo gerados nessa discordância, ou pelo menos nesse não encontro, né? E tem muita esposa que fala assim, comigo ele é fechado, quando encontra os amigos é todo soltinho, quando é com outra pessoa, conversa que é uma beleza, aqui em casa não abre a boca pra nada.
Exatamente. E aí, por que que isso acontece? Normalmente, quando a gente vai estudar um pouco sobre resolução de conflitos, sobre negociação, tem uma coisa que é extremamente importante, que é como você entende a identidade do outro. E aí todos nós temos uma determinada identidade. O Kias, eu sei, eu tô com ela aqui no meu bolso. Não é essa identidade aí não, pelo amor de Deus. Porque a identidade é a forma que cada um acaba se enxergando. Basicamente, ela é composta por crenças, valores e a própria percepção de si mesmo. E aí, por que isso é tão importante? Porque quando a gente define isso, então, quando eu defino as minhas crenças, quando eu defino os meus valores e quando eu defino a forma que eu me enxergo, eu passo a montar o meu grupo, eu passo a montar a minha tribo. Sabe aquela bolha que todo mundo fala? Quando eu monto essa bolha, eu permito determinadas coisas dentro dessa bolha. Eu sou mais aberto a conversar determinadas coisas com esse pessoal. Com o exemplo que eu dei aqui, quando chegou o rapaz lá, que era o pedinte lá, e foi conversar com ele, aquele rapaz fazia parte da bolha dele. Então, quando ele começou contando sobre o cavalo que tinha sido roubado, e ele falou, não, o cavalo não foi roubado não, foi aquele cara lá que pegou. Quando ele trouxe sobre esse assunto, quando ele falou aquilo ali, ele simplesmente aceitou aquela pessoa que já fazia parte da bolha dele, que já fazia parte da tribo dele, que tinha ou uma identidade parecida, ou crenças e valores parecidos com os dele. Quando ele olha para mim, eu sou um estranho, eu estou chegando ali, eu não tenho a mínima semelhança com ele em relação a isso. Problema pro Exatamente. E qual o problema disso? A partir do momento que cada um de nós acaba definindo essa bolha, essa tribo, essa forma de se identificar com outros, isso traz uma certa tranquilidade, porque a gente se identifica com alguém, a gente se sente acolhido. A gente se sente... tem aquela sensação de pertencimento, né? Então, quando você sente isso, você se sente bem. Só que qual o problema? A partir daí, a gente tem alguns efeitos criados pela tribo que a gente faz parte, que é quando a gente passa a olhar os outros de um jeito um pouco diferente. E aí são 5, eu anotei aqui, são 5 tipos de riscos, né? De efeitos que acabam gerando quando você já está dentro da sua tribo, que é o quê? A vertigem, a compulsão à repetição, tabus, ataque ao sagrado e política de identidade. Calma lá que a gente vai explicar tudo aqui. Depois, lá, durante o período que eu estava lá, o que eu percebi? Eu percebi que ele estava com uma camisa do Gran Cursos, falando bem assim, eu vou passar na Polícia Civil. Na hora que eu vi aquilo lá, aí eu esperei um pouquinho, depois que o rapaz já tinha puxado o assunto. Você falou, opa, agora chegou o meu grupo, exato, concurso público é comigo, vamos conversar. Aí na hora eu virei pra ele e falei bem assim, você que tá estudando pra Polícia Civil? Não, melhor, eu virei e falei assim, ó, você vai passar pra Polícia Civil? Você tá estudando pra passar na Polícia Civil? Aí ele falou, não, isso aqui é o rapaz tal. Aí quando ele falou que era o rapaz tal, que na verdade tá namorando a irmã dele, que vai casar com a irmã dele, aí eu já puxei o assunto. Ele falou, pô, que legal que ele tá estudando. Ele passou pra PM. Aí na hora eu já entrei. Falei, um primo meu também passou. Aí, meu amigo, mudou o rapaz, entendeu? Mudou o rapaz. Mas por quê? Porque nesse momento eu comecei a fazer parte daquele grupo dele. Seleto dele. Exatamente. Comecei a fazer parte daquele grupo dele. E é exatamente um dos pontos que a gente tem aqui quando a gente fala sobre tribo. Que é exatamente a ideia de política de identidade. O que é a política de identidade? Que é um desses 5 efeitos que a gente vai conversar hoje. Quando a gente fala de política de identidade, é exatamente aquela vontade que você tem de compreender e de fazer parte daquele bom funcionamento daquela tribo. Então, quando eu entendo como aquela tribo funciona, eu consigo me inserir nela. Então, foi o que eu fiz. Na hora que eu vi ali, o que eu fiz? Eu levantei, puxei o assunto ali, falei que eu tinha algumas coisas em comum, e a partir daquele momento eu comecei a fazer parte de tal forma que ele sorriu, conversou, brincou, entendeu? Contou piada e coisa que eu jamais acharia que ele faria. Foi isso, foi bem tranquilo. Então, quando a gente pensa no casamento, da mesma forma, entender como o nosso esposo ou a nossa esposa funciona, entender qual é o grupo a qual ela faz parte, nos ajuda a entender por que muitas vezes aquela ignorância, aquela forma de falar tão ríspida acaba acontecendo. Porque muitas vezes ela acaba acontecendo porque o nosso esposo, a nossa esposa, não nos enxerga pertencente ao grupo ao qual o grupo que ele faz parte. Ai, o Kias e Paty, mas se eu não pertenço ao grupo do meu esposo, quem é que pertence, já que eu sou casada há tanto tempo? Exato.
Aí você deve estar pensando, beleza, é uma ótima pergunta. Só que quando você olha para o seu esposo, você vai perceber que muitas vezes ele consegue lidar bem com outras pessoas, só não está lidando muito bem com você. E aí, Yukias, ele não lida bem com ninguém. Muito provavelmente, aí é um caso atípico. Por quê? Porque normalmente as pessoas lidam bem com outras pessoas. Lidar bem não quer dizer que é aquela pessoa que vive sorrindo, não é aquela pessoa que vive abraçando, não é isso. Mas normalmente as pessoas fazem parte de grupos. E quando ela acaba fazendo parte de determinados grupos, você consegue perceber como aquele grupo funciona. Quando você percebe como o grupo funciona, você consegue se inserir. Agora, perceba, essa política de identidade, que é um dos efeitos dessa ideia de tribo, ela também pode funcionar de forma ruim. Quando eu passo a tentar conhecer meu esposo, ou tentar conhecer minha esposa, única e exclusivamente para manipulá-la ou para manipulá-lo, eu perco com isso. Por quê? Porque no momento que você percebe que você só está assistindo, que eu só estou assistindo futebol, uma novela com você para tentar ganhar alguma coisa, perdeu o efeito. Por quê? Porque você volta de novo para o seu grupinho, você volta de novo para a sua tribo, você volta de novo para aquela sua bolha e você me exclui de novo. Exato, é né? como se você deixasse de fazer realmente parte daquele conjunto ali de interesses, de intenções, de desejos, de vontade do seu esposo ou da sua esposa. E a gente sempre traz aqui, a gente sempre faz um corte que há uma diferença entre manipulação e persuasão. Exatamente. Né, amor? Exatamente. Então, você trouxe perfeitamente. Ter realmente interesse em compreender como funciona, ter realmente interesse em entender como o esposo ou a esposa age naquele grupo que ele se sente pertencente, faz total diferença. Por quê? Porque se eu faço parte daquele grupo, ele vai me tratar como normalmente ele trata as pessoas daquele grupo. Ele não trata ninguém bem. Perceba que se ele não está te tratando bem, se ele nunca te tratou bem, isso aí pode ser uma coisa atípica. Por quê? Nós, seres humanos, normalmente nos relacionamos. E nos atraímos por quem nos trata bem. Exatamente. Ele não sorri muito. Entenda que o que a gente está falando aqui é entender como a bolha funciona, como a bolha dele funciona. Eu não estou falando que dentro da bolha dele ele vive sorrindo e com você ele nunca sorri. Não é isso. É entender que aquela ideia que você tem de ignorância, ela vai ser relativizada conforme o jeito que você entende a bolha. Então, por exemplo, pode ser que na bolha todos eles falem palavrão. Então, se ele fala palavrão fora, pode ser que não seja o mesmo peso. Agora, vamos colocar uma outra situação. Na bolha, ele é extremamente educado. Fora da bolha, ele xinga, é ignorante. Então, você percebe que o problema é estar fora da bolha. Sim. Entendeu? Então, o nosso segundo ponto. Por que ele pode estar sendo ignorante? Às vezes, a gente tenta achar a ignorância simplesmente numa característica como se fosse algo lá do coração dele. Não, mas às vezes ele pode estar sendo ignorante simplesmente por quê? Porque na hora que ele lida com você, você tende a atacar algo que é sagrado para ele. E como assim? Explica melhor. Lembra quando eu falei aqui da ideia da tribo, da ideia de identidade, crenças e valores? Às vezes, um determinado valor, uma determinada crença não é tão importante para mim, mas é extremamente importante para a Paty. Quando isso é extremamente importante para a Paty e eu ataco sem perceber sem saber desse grau de importância, muito provavelmente ela vai agir de uma forma mais brusca. Reativa. Exatamente. Na defensiva, te criticando, te afastando. Exatamente. Então, essa reação dela, quando vem de lá para cá de forma ignorante, eu não vou conseguir enxergar da onde nasceu. Eu simplesmente vou falar, caramba, por que a Paty está sendo ignorante desse jeito? Nossa, meu esposo está sendo ignorante. Só que às vezes eu nem percebi que eu ataquei algo que é sagrado para ele. Algo que realmente faz parte da identidade dele. E muitas vezes esse ataque gera uma contra-resposta do seu esposo ou da sua esposa. E aí essa contra-resposta vem numa proporcionalidade que você não está esperando. Né? Às vezes poderia passar em branco, se fosse você ia passar batido, ia ignorar, ia seguir a vida. Mas aí o seu esposo te ataca de alguma forma, no sentido de ser verbal, né? De ser ignorante, de ser grosseiro, de te afastar, de te repelir. E aí você fala, meu Deus, isso tudo, uma tempestade num copo d'água. Só que de quem é o copo d'água? Exatamente. Na verdade, você simplesmente não percebeu que para ele foi um negócio muito sério. Muito grande. Ou seja, na cabeça dele agir daquele jeito é totalmente justificado. Por quê?
ele pertence a uma determinada bolha, ele pertence a um determinado grupo, e naquele grupo, as pessoas que pertencem àquele grupo sabem que determinadas coisas são sagradas. Exato. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um caso absurdo, mas que acontece muito. Tem muita gente que ama futebol, adora assistir futebol. Para você, futebol é simplesmente uma besteira, mas para aquela pessoa pode ser uma coisa extremamente importante. Vou dar um exemplo que acontecia muito na minha casa quando pequeno. Tem mulheres que adoram assistir maquiagem, blogueira, beleza, peeling de fenol. Esse do peeling aí, rapaz, ela tava mostrando aqui, mas beleza, só Deus na causa. Então assim, pensemos da seguinte forma, lá em casa, o que acontecia muito? Às vezes quando a gente ia jogar videogame, meu pai e minha mãe nunca jogaram videogame, nunca. Para eles era simplesmente chegar e desligar, entendeu? E na época não tinha nem como salvar o negócio, então, nossa, você imagina. Então, essa demonstração, só para simplificar, é para você conseguir enxergar que às vezes a gente faz parte de determinados grupos, temos determinadas coisas que são extremamente importantes naquele grupo, só que outras pessoas não conseguem enxergar. Nem compreender, né? Exato. E isso acontece também dentro do casamento. Às vezes, por exemplo, hoje em dia, boa parte dos homens acaba jogando videogame e isso tem uma importância para eles. Para a mulher que não joga, muitas vezes não tem. Ou o contrário, às vezes a mulher joga e o homem não joga e também tem uma importância. Só que o outro que está fora daquele grupo, fora daquela bolha, não consegue perceber. Exatamente. Como ele não consegue perceber como as coisas funcionam ali, muitas vezes ele atinge algo que é sagrado, entre aspas, ou seja, algo que tem muita importância, né? que é caro, e simplesmente tem uma reação desproporcional do outro lado. Desproporcional na visão dele, né? E, além disso, ou seja, além da política de identidade, além do ataque ao sagrado, às vezes a gente está lidando com determinados tabus dentro do casamento. E o que é isso? Como assim? Da mesma forma que eu tenho determinadas crenças, determinados valores, me enxergo em determinado grupo, aquele grupo também tem determinados tabus. Tem determinados assuntos que não são tratados, tem determinados assuntos que não são modificados, determinadas situações que são postas e estabelecidas, e uma vez que é daquele jeito, sempre vai ser daquele jeito. Quando você não consegue enxergar isso, você já gera um problema. E aí, ao gerar um conflito de novo, tocando naquilo que não deveria ser mudado, a pessoa vai te responder com ignorância. Sim. E o Kias deu um exemplo simples disso aí. É só você pensar da seguinte forma. A partir do momento que uma determinada pessoa cresceu com uma determinada ideia de que o papel masculino e o papel feminino são totalmente definidos e não pode ter qualquer tipo de mudança. A partir do momento que isso acontece, no momento que você tenta tocar nisso, gera um problema. Vou dar um exemplo mais simples. Pensemos que eu tenha crescido com a ideia de que mulher não pode trabalhar fora de casa. A Paty cresceu com a ideia de que mulher tem que trabalhar fora de casa. Perceba que no exato momento que a gente for conversar sobre esse assunto, é um tabu para mim, é um tabu para você e que vai entrar em conflito. Então, muitas vezes, se você não percebeu que isso é um tabu para mim, pode simplesmente gerar uma resposta ignorante da minha parte. Entendeu? Sim. E às vezes você está tocando aquilo, mas você nem percebeu que dentro daquele grupo a qual eu faço parte, para mim é extremamente natural aquilo ali. E eu vou responder de forma agressiva, por quê? Porque eu acho que aquilo lá tem que ser mantido. Exatamente, você entendeu? uma contra-resposta, Exato. como a gente falou mais cedo. Exatamente. E aí a gente vai para nosso quarto efeito, que é exatamente a repetição. A gente tende a repetir determinadas coisas que para a gente são evidentes e que para o outro ainda não ficou claro. E a gente acha que simplesmente repetindo, simplesmente mostrando, tentando mostrar que isso aqui é importante para mim, a gente vai simplesmente falando aquilo ali, parece que o outro vai compreender, ou seja, parecendo que o outro era surdo, né? Então, como ele nunca ouviu, eu tenho que repetir novamente. Aqui, quem tinha essa mania aqui, ó? Eu tinha mesmo. Eu tinha. Às vezes, durante uma determinada conversa com a Paty, eu falava uma coisa, ela discordava, então qual era a minha conclusão lógica? Ele repetia. Se ela não está concordando comigo, ela só não pode ter entendido. É a única saída. E aí ele repetia a mesma frase. Isso. É a mesma frase. Eu falava, amor, eu entendi o que você está falando. Eu não entendi a lógica por trás disso aí. Eu compreendi, eu entendi a frase. E eu repeti a frase. Isso aí eu entendi. Você não precisa repetir a frase para mim. O português está claro. Não, e o mais legal disso é que essa repetição, e aqui exatamente nesse ponto, né, que a gente fala da compulsão à repetição, ela acontece sem que a pessoa que está repetindo perceba. Porque eu não me recordo de ficar repetindo simplesmente por repetir. Eu entendia que... Era como se a repetição fosse uma explicação, né? Isso, é como se eu estivesse explicando, entendeu? Então, eu falava a mesma frase,
com uma entonação diferente, e agora fala, não, agora com essa entonação vai fazer total diferença. E é lógico que não, né? Mas por quê? Porque dentro daquela ideia que eu tinha de mim, junto com as minhas crenças, com os meus valores, discordar de mim só podia acontecer porque ela não tinha compreendido a frase, né? E aqui eu não tô tratando da questão de ignorância, tá, gente? Só tô trazendo um exemplo da repetição em si. Sim. Então, assim, muitas vezes a ignorância acaba sendo gerada também por causa disso, né? Dessa situação. A Ou seja, impaciência que acompanha, o né? outro repete aquilo ali, o outro fala, caramba, o que está acontecendo? Por exemplo, nessa situação você poderia ser ignorante comigo. E eu ia achar, puxa, por que ela está sendo ignorante comigo? Percebeu? Ou seja, como participamos de grupos diferentes... Cada um na sua bolha. Cada um na sua bolha, a ignorância acaba vindo simplesmente porque não conseguimos nos compreender de forma plena nessa situação. E o último ponto, né, o nosso quinto efeito aqui, quando a gente acaba fazendo parte de uma determinada tribo, de uma determinada bolha, e vai tentar lidar ali com o esposo, com a esposa, é exatamente a ideia da vertigem. O que é isso, Lucas? Basicamente, é o que a gente costuma falar aqui no nosso perfil, que é a tal inundação. Às vezes você está tão inundado por determinadas emoções que o seu raciocínio simplesmente se perde. Então, como eu faço parte de um determinado grupo, ao me deparar com alguém que está fora desse grupo, eu simplesmente não consigo raciocinar de forma plena, porque eu já me fecho totalmente para isso. E o Kias deu um exemplo simples disso aí. Fácil. Quando a gente pensa na questão política, a gente vê isso de forma muito clara. Então, se eu sou de esquerda, ninguém de direita pode prestar. Se eu sou de direita, ninguém de esquerda pode prestar. Pois né? hoje eu até ouvi de uma pessoa falando assim, eu jamais me casaria com alguém que fosse de um partido, que votasse no partido político X ou Y, que pensasse diferente de mim de forma política. Jamais isso daria certo. E aí está, né? Justamente faz parte de uma bolha pensar daquela forma e ela não consegue admitir a possibilidade, porque todas as vezes que ela conversa sobre o assunto política, ela fica inundada de emoção e ela não consegue lidar de forma lógica, racional, colocando essa pessoa simplesmente no lugar de uma pessoa que está trazendo uma opinião diversa, divergente ali da dela. E o interessante desse exemplo que você deu é que se a gente for parar a pensar de forma um pouco mais profunda, olha o jeito que é, né? A pessoa é capaz de afirmar que jamais se casaria com alguém com um posicionamento político diferente, mas essa pessoa é capaz de casar com alguém que não professa a mesma fé. Então, olha só, pera lá, deixa eu ver se eu estou entendendo. Apertar os dois números e o verde confirma é fatal. Agora, não reconhecer Deus como Deus, tá tudo tranquilo, entendeu? Complicado, né, gente? Exatamente. É delicado isso aí. E o que é o problema disso tudo aqui? O problema é que se a gente não compreende isso aqui vai consumindo as energias da gente. Sim. Vai nos desgastando e tornando a relação fria, uma relação distante. Vocês hoje começam com uma ignorância, amanhã param de se falar, daqui a pouco não estão deitando mais na mesma cama, né? Isso o marido mesmo. foge lá para a cama dos filhos, vai dormir com os filhos ou a esposa justamente para não dormir com o outro, vai dormir no sofá. Daqui a pouco começam a ter vidas paralelas dentro de casa. Um sai para trabalhar, o outro não sabe para onde foi. Um vai para o mercado, o outro não sabe se volta, se um faz a compra da alimentação só para si, não faz para o outro. Quando vai vendo, vai se distanciando, vai se dispersando. Então, é interessante a gente conseguir compreender o que está por trás dessa ignorância. Porque a ignorância, ela não é ignorância por si só. Nossa, eu não dormi, acordei ignorante. Não. Há toda uma estrutura por trás daquilo ali. Quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente consegue compreender o que é que eu posso, nas minhas ações, modificar para alcançar o meu esposo, a minha esposa, de uma forma melhor, para conseguir me comunicar de uma forma mais fluida, para conseguir passar a minha mensagem e ser realmente compreendido, torna o casamento muito mais fácil de ser vivido, muito mais leve e muito mais feliz. Perfeito. Certo? Perfeito. Gente, alguma dúvida sobre o conteúdo? Dani, obrigada, Dani. Vai participando aí das nossas lives todos os dias à noite. A gente tá por aqui, cada dia da semana com um assunto diferente. Lá no nosso feed, a gente já fixou lá para vocês quais são os temas que a gente vai trazendo nas lives durante a semana. Aliás, quais são os assuntos, porque aí dentro de cada assunto, toda semana a gente traz um tema diverso sobre aquela disciplina, vamos colocar assim, para vocês entenderem melhor. Certo? É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando com vocês. A gente faz com muito carinho,
com muita dedicação, viu? Deixa eu ver aqui, alguém tinha falado mais alguma coisa aqui pra cima? Tinha? Deixa eu ver aqui. Não, só tinha, era isso, nos cumprimentado. Gente, é isso, a gente fica por aqui. Um grande beijo pra vocês, fiquem com Deus, até amanhã, se Deus quiser. Amém. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.